estamos iniciando mais um programa de língua portuguesa no NEC TV. E, como sempre, nesse primeiro bloco, nós trazemos alguma coisa importante, aquilo que o povo fala, alguma coisa também, algumas placas interessantes. E quem tem feito esse trabalho, muito bem feito, é a nossa jornalista Marlise. Seja bem-vinda, Marlise. Se temos alguma coisa aí, né, para hoje, importante. Olá, professor. Olá, você que está nos assistindo. Professor, hoje as palavras e a placa são muito importantes, eu acho que vai valer a pena. As palavras, a gente ouve bastante em conversas informais. Quando fala assim, quando eu fico nervoso, é só ficar nervoso ou nervosa que minha mão começa a suar. Mas a gente ouve também algumas pessoas dizendo que minha mão começa a suar. E aí, professor? Aí soa ou então ou sua. A mão soa ou a minha mão sua. E aí? De verdade, Marlise, é um problema sério, a gente escuta aí constantemente, né? As pessoas falar assim, né? Que a sua mão soa, né? Soa muito. Quando a pessoa faz muito exercício, ela soa. É muito comum a gente ouvir isso. É lamentável, né? Porque se você for avaliar, soar vem do latim sonare, que já tem aí som, você já vê um som aí nessa palavra, né? Com a perda de alguns elementos, de alguns fonemas intermediários, o sonare foi aquilo que é soar, ou seja, que emite som. Portanto, você pode soar o sino, não é isso? Vai bater o sino, né? Vai fazer um barulho qualquer, esse tinir, vamos dizer assim, quer dizer, produzir um som, aí é soar. Portanto, se você falar que a sua mão soa, ela está produzindo som, não é isso? Você não está comunicando aquilo que de verdade foi a intenção. Enquanto o suar vem de sudare, vem de... Aí andou perdendo algumas coisas, alguns fonemas também intermediários, e que deu suar. Aí esse suar é sinônimo de transpirar, né? E através dos poros vão emitir aí essas gotículas de água, né? Isso é suar. Portanto, você pode falar assim, né? Que a sua mãe sua muito quando trabalha, não é? A sua mãe sua, né? O fulano sua quando trabalha muito, ou ele sua quando corre, quando faz exercício. Portanto, está produzindo, está transpirando. Então é fácil de guardar isso e, de verdade, não há nem muito motivo de as pessoas falar que ele soa muito, no sentido de transpirar. Portanto, soar é emitir som e o suar é transpirar. Portanto, cada vez que você está transpirando, você pode falar que você está suando, né? Então, acho que é fácil de guardar isso. É interessante porque as pessoas falam assim, que se eu estou transpirando muito, eu estou suando. A minha mão está suando, não soando, né? Que a mão pode até transmitir, sim, som, não é isso? Através tá com sininhos, das mãos, né? não é? Pode emitir som. Mas aí, se ela está transpirando, de verdade, ela está suando. Suando. S-U-A-N-D-O, né? Suando. É bastante importante saber isso, professor, porque numa conversa isso faz toda a diferença, né? Não, como faz? Muito obrigada por essa explicação e principalmente da origem das duas palavras, que eu acho que facilita bastante o entendimento, Sim. Né? E vamos à nossa placa de hoje, que está bastante divertida, porque ela traz um conselho, é uma frase com um pensamento interessante, mas com alguns desvios. Essas frases também são muito interessantes. Vamos lá? De verdade, Marlise, essa placa de hoje é formidável, viu? Formidável no sentido etimológico da palavra, daquilo que causa pavor, que causa medo, né? Essa aqui causa... Veja aí, meu amigo, olha, você escreveu assim: a inveja
é a arma dos preguiçosos, né? Preguiçosos. Tá até difícil, pregri, é difícil de ser lida, correto? Então veja aí, olha, você para corrigir a sua frase, você vai escrever aí, a inveja, inveja. Portanto, separado. Você colocou também a inveja tudo junto. Aí você coloca a separado, inveja, e também você tira esse pingo do I maiúsculo. Nós sempre temos falado aqui que o I e o J tem pingo sim, mas só quando se escreve minúsculo, quando a letra é minúscula. Maiúscula não tem pingo. Portanto, a inveja é arma dos, olha, pregri. Veja, olha como ficou difícil até para ler essa palavra. Portanto, é pré-gui, né? G-U, você tira esse R e coloca um U, e no lugar desse S que você colocou entre o I e o O, é um C cedilha, preguiçó. Esse C que você colocou lá no final é exatamente no lugar desse S. Tira o S, preguiçosos. E você vai trocar de lugar o C com C cedilha com o S que você colocou entre o I e o O. Portanto, ficaria pré-gui, G-U-I, S, C cedilha, O e S-O-S. Portanto, a leitura fica assim. A inveja é arma dos preguiçosos. Aí a gente tem condição de ler. E tira também esse pingo aí do gui, viu? Você colocou, tem o I está pingado e o I maiúsculo não tem pingo. Você veja que vai ficar muito mais bonita a sua placa, muito mais fácil de ser lida. Aí ela está difícil para se ler. Aí nós entendemos que você utilizou aí uma frase de efeito que, de verdade, ela é muito interessante, ela comunica muito. Que a inveja, né, sendo a arma dos preguiçosos, se não quiser ter inveja, então vão trabalhar, não é isso? Vão ser trabalhadores, porque aí não precisa ter inveja. E é isso aí. Vamos consertar aí, pronto. Muito obrigada, professor, por essas explicações, e eu quero aproveitar e convidar você que está nos assistindo a participar do nosso programa, enviando a sua placa ou então palavra que você acha que tem algum erro, um desvio linguístico. Envia para esse telefone que está aparecendo aqui na tela e vai ser um prazer poder comentar aqui. Nós te agradecemos também, né, por esse trabalho, sempre tem sido aí semanalmente, né? Isso, às vezes, há horas que é mais complicado, né? Essa daqui está melhor, aquela outra. E a você que está nos assistindo, nós agradecemos. Estamos aqui encerrando o nosso primeiro bloco. Olha, e temos uma convidada muito especial para o segundo bloco. É uma pessoa que fica até difícil de a gente dizer, ela é professora, ela é cantora, ela é poetisa, né? Escritora, conselheira. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo quem é essa pessoa. É muito especial. Então nos aguarde, é daqui a pouquinho. Estamos iniciando o nosso segundo bloco, nosso programa de língua portuguesa no NEC TV. E como eu disse no primeiro bloco, nós temos uma convidada hoje muito especial. Ela é tão especial que fica difícil da gente falar assim. Ela é poetisa, é cantora, escritora, professora, né? E algo mais. Então é realmente difícil porque é uma pessoa muito especial, que nós temos um carinho muito grande. Eu vou chamá-la de professora Marilene Godinho. Então, seja muito bem-vinda, Marilene, ao nosso programa.
Muito obrigada, professora. Eu quero agradecer essa oportunidade de falar sobre livros e estar conversando com o senhor, que é um amigo que tem me acompanhado, acho que desde os primeiros livros, sempre me ajudando com a presença, nas minhas produções de texto que eu me cedeu às salas muito tempo, e toda a festa que eu faço, o senhor está lá, né? Então, eu estou muito feliz por esse apoio, que me honra muito, um apoio seu, que é entendido tanto de literatura e que entende também de criança, de como escrever e de como distribuir os livros, que é muito difícil, né? Pois é, muito obrigada aqui, ó. Eu acabei de ganhar aqui, tá vendo? Né? Dança do Piolho e A Garupa do Sonho. Na Garupa do Sonho. Na Garupa do Sonho, de Marilene Godin. Vou fazer questão, hoje mesmo será lido. Tenho certeza que é uma beleza, viu? Tomara que o muito obrigado divirta você, e, né, divirta a criança que existe em você. Né? Eu queria conversar um pouquinho, né, com essa professora, cantora, né, escritora, que, nossa mãe, como a gente tem ouvido, né, que voz de ouro. Que nada, Marilene usa muito a linguagem, né? A língua portuguesa constantemente está presente na sua vida. Quer seja para fazer uma poesia, quer seja para fazer algo para ser cantado, fazer algo assim para fazer lá um diálogo, né? De crianças, em festas. Então você usa muita linguagem em todos os sentidos. Exatamente. Então como que é para você a língua portuguesa para isso tudo que você utiliza? A língua portuguesa, para mim, é a maior ferramenta que eu tenho, né, professor? Ferramenta maravilhosa, a nossa língua portuguesa, tão cheia de belezas, tão cheia de nuances, né? E a gente, à medida que a gente vai escrevendo, é que a gente vai descobrindo cada dia mais, né? E eu acho o seguinte, que ela é tão importante que para a criança e para o adolescente, que eu estou sempre ligado a eles, né? Eu digo que o melhor jeito de conhecer a língua portuguesa, aproveitar das belezas dela e utilizá-la a contento, é escrevendo e lendo. É lendo e escrevendo, é um binômio indissolúvel para que a gente tenha conhecimento, né? Então, o que eu acho é o seguinte, então a gramática, que a pessoa tem mais dificuldade, as crianças têm mais dificuldade, decoram a regrinha, fica bem decoradinha, mas na hora de escrever não usam, porque não fez parte da vida dela ainda. Agora, quando ela escreve, ela precisa saber. Se ela erra, a professora vai fazer uma retificação ali, na hora de fazer vamos dizer, a apreciação que faz do texto da criança, ela vai, então ele viu que errou. Certa vez, professor, eu fiz uma redação, a irmã falou, Marilene, está ótima, só um errinho. Eu falei, meu Deus, o que foi? Você colocou, será que eu conseguirei aquilo que aspiro? A que aspiro? O verbo aspirar, verbo sonhar, né? Desejar. E eu coloquei como se fosse o verbo respirar, né? Aspirar. Então aquilo foi ótimo. Procurei todas as regências para eu não errar mais, porque eu tinha sido o único errinho que eu cometi já no 3º ano científico. Então eu falei, nossa senhora, estava assim precisando estudar mesmo as regências do verbo. Então aquele erro foi maravilhoso, porque eu escrevi errado, por isso que é importante. Então, professor, o ler a palavra, eu falo com as crianças, peço os pais, comecem com as crianças desde pequenininho, botem livro nas mãos deles, porque o livro não é um valor da família brasileira. A família brasileira lê pouco, professor. O adulto, pelas pesquisas, lê muito pouco. Então ele tem dificuldade em passar aquilo para os filhos. E é na escola que a professora vai ajudar muito aquilo que já veio do lar, né? Então é tão bom quando os pais colocam livros para a criança folhear, ler para a criança, para ela saber que aquela beleza que ela está ouvindo está saindo do livro, né? Para que tenha amor ao livro e tenha prazer em ler. Porque se não tiver prazer, ela não vai continuar lendo, né? O que vai dificultar depois na idade adulta, em que ela vai ter de ler mesmo muitos livros mais pesados, mais fortes e mais importantes. Então, você entende que a leitura é um processo de aprendizagem da língua portuguesa indispensável. Indispensável, leitura e escrita é indispensável. E quanto mais a gente escreve, mais a gente vai adquirindo o traquejo com a palavra. É fácil, quando eu paro de escrever muito tempo, quando eu retorno, eu sinto a dificuldade novamente. Isso acontece com o senhor e com muitos escritores, com todo mundo que lida com a palavra.
A palavra tem que estar sempre ali presente. Portanto, quando a produção de texto que eu faço, as oficinas, no Pingo de Gente, nós fazíamos 3 vezes por semana em cada sala. As crianças saíram assim, muito assim, bem preparadas, professor, porque nós pudemos falar de todos os assuntos, tanto a pesquisa, o assunto criador, o assunto dirigido, tudo a criança pôde falar. Agora, sem ler, ela vai perdendo o argumento, porque é ali que nós temos o argumento. Não é? Além de você aperfeiçoar a visão, né? Isso que a pessoa está vendo a palavra. Vendo a palavra. Vendo como ela é escrita. Olha só, uma aluna, no segundo ano, eu botei uma patinha toda enfeitadinha, prontinha para fazer um passeio no campo. Aí, aquela era a redação do dia. Botei um texto para animar um pouquinho, a criança lembrar de tudo e também dar aquela força, né? Eu falo que é de inspiração o texto. Então põe. Aí uma aluna levantou a mão, porque eu sempre falava, a palavra que vocês não souberem, pode pedir que eu ponho no quadro, serve para todo mundo. Então ela falou, professora, eu quero tia Marilene, qual que você quer? Eu quero empetecada. Olha só que engraçadinho, em vez de falar que ela se aprontou, ela ficou empetecada. Além da palavra ser do vocabulário da criança, traduzir a alma infantil, ela serviu, muitos adotaram a palavra ali, viu que ali ficava melhor empetecada. Então, ela contribuiu para os colegas, não só no argumento, como também na grafia. Todos leram e escreveram certo, empetecada, o M antes de PIB. Entendeu? Então, a leitura é muito interessante. Tem de ler e tem de escrever. Todo dia escrever um pouquinho, né? Agora, essa escrita, principalmente agora em que a internet entrou e todo mundo escreve muito pelas metades, errado, né, professor? Erradamente. É terrível. Está assim, dificultando muito isso. Então, agora, mais ainda que as professoras terão, né, de fazer mais oficinas para que as crianças se manifestem princípio, meio e fim. Não adianta só aquela palavrinha, não. A palavrinha é boa, mas o princípio, meio e fim, para saber onde é que está, porque ali também ela já vai vendo os elementos construtores do texto, né? Coesão, coerência, tudo, né? Parágrafo e tudo. Então, ali, eu acho que é isso que tem de ser lido. Você poderia, assim, deixar aí, de uma forma bem rápida, um conselho aos pais que já começar lá das crianças, que conselho que você daria? Os pais, para eles aprenderem com mais facilidade. Eu acho que os pais são a mola mestra desse negócio, porque o primeiro leite, o primeiro ensinamento é com o pai e com a mãe. Né? Principalmente o pai, na dialética do amor paterno, a gente vê o quanto que a criança valoriza a presença do pai, porque a mãe está toda hora. Então, quando o pai chega e fala, deixe-me ver sua tarefinha, deixe-me ver, né? Ó, trouxe um livro para você, é ótimo, a criança lê. Agora, é preciso que comece assim, para que tenha prazer. Ela veja que o livro é um brinquedo, que ela lê, pode deixar para lá e colore. Se ela não sabe ler, ela inventa a história dela ali com as gravuras. Então, depende muito dos pais, essa primeira vontade da criança escrever. Então, mãe e papai, está na mão de vocês esse gosto pela leitura, esse início, para quando chegar na escola, ter certeza de que ali ela será muito bem recebida, com muitos livros, e já terá naturalmente começado esse gosto pela leitura. Né? Vou chamar de escritora, porque eu chamei no princípio de professora, né? Então, depois, no outro programa, aí nós já temos outros nomes, né, para você, porque são tantos. Sou autora de textos, né, infantis, mas e professora de criança. Queremos agradecê-la, professora Marilene, pela sua participação conosco, ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, viu, professor, mais uma vez por essa oportunidade, e muito obrigada a todos aqui que nos deram apoio para esse minuto. Muito obrigada também ao telespectador, né? E queremos, assim, agradecer a todos que têm nos acompanhado e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir.